Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. Então nós vamos falar sobre o sistema digestório, ou seja, um conjunto de órgãos, todos com a função de estar reduzindo moléculas grandes e moléculas menores, produzindo a absorção de nutrientes e a eliminação dos não utilizados. Vamos olhar assim de um modo geral quais são os órgãos componentes do nosso sistema digestório. Olha esse esquema aí, olha essa imagem. Você está vendo aí? Então tudo começa pela boca, né? Temos aí a nossa boca, com a presença aí de glândulas, né? Língua, dentes. Descendo então o alimento passa pela faringe, desce por esse tubo chamado esôfago e chega nessa bolsa muscular chamada de estômago. Do estômago então, ele vai passar esse alimento para o intestino delgado e depois no intestino grosso. Nós vemos aí que nesse processo eu tenho tanto a participação de um líquido produzido pelo fígado, que é a bile, que é esse órgão bem grande aí, que armazena essa bile na vesícula biliar, que é essa pequenininha. No pâncreas, que está escondido, não está dando para ver aí, certo? E a saída então desse resto não absorvido, sai aí então pelo reto, no ânus, no final aí do intestino grosso, certo? Então olha para cá. Vamos fazer então uma análise parte a parte do que acontece no nosso sistema digestório, começando então pela boca. A boca, quem são os participantes aí desse processo digestório? Eu tenho dentes, tenho língua e tenho as glândulas salivares. Olha esse esquema, por favor, olha aí. Você está vendo aí, nós temos 3 glândulas salivares. A maior de todas, número 1, é a glândula parótida, a número 2, submandibular, e a número 3, sublingual. Essas glândulas, elas vão estar produzindo 2 salivas. Uma com a função aí de estar, a saliva serosa, que é composta por pitialina, que é a enzima amilase salivar, e a mucosa com a função aí de lubrificação. O pH da nossa boca em torno de 6,7 a 7, ou seja, um pH neutro. É nesse pH que há a possibilidade da reação, do bom funcionamento da enzima amilase salivar pitialina, que é o início da digestão química. Ela vai estar quebrando a molécula de amido numa molécula menor. Daí a importância da mastigação. Temos 4 tipos de dentes: os incisivos para cortar, para roer, os caninos para rasgar e para furar, os pré-molares e molares para moer, amassar, para triturar. Dependendo da alimentação do animal, ele vai ter uma dentição diferenciada e desenvolvida de uma forma diferente. E temos a língua, que vai estar movendo esse alimento, permitindo a deglutição. Esse alimento, então, ele vai passar pela faringe, que é o que a gente chama de garganta, essa virada, que é uma passagem comum tanto ao sistema respiratório quanto ao digestório. Possivelmente você já botou um remedinho no nariz e sentiu ele, você estava engolindo ele, afinal ele está passando pelo mesmo lugar. Ou já teve a infeliz situação de estar, sei lá, tomando um refrigerante, bebendo alguma coisa e se engasgar e sentir aquele líquido sair tanto pela boca quanto pelo nariz, porque o caminho ali, essa reta final mesmo. E aí a faringe, essa passagem comum aos dois. E chegamos então ao grande e longo tubo, que é o esôfago. Nesse tubo acontecem os movimentos peristálticos, que são movimentos involuntários que o alimento vai estar passando ali. Tanto é que é possível a gente estar se alimentando deitado, até de cabeça para baixo. Não é a gravidade que faz o alimento descer, são os movimentos peristálticos. Então nesse tubo aí, dá uma olhadinha de novo para você lembrar ele. Nesse tubo aí, que é o esôfago, o alimento ele vai estar descendo aí, levando aí em torno de 5 a 10 segundos, tá vendo aí o esôfago? Para chegar então no nosso velho amigo estômago, certo? Chegando no estômago, o estômago que é essa bolsa muscular, né? Ele é revestido, vou colocar a imagem aí para você ver, olha aí o estômago. Não se atenha aos nomezinhos não, só realmente o tecido de revestimento aí do estômago. Essa parede interna do estômago, ela libera ácido clorídrico, ou chamado suco gástrico. Essa região aí, como o nome já diz, ele é um ácido, tem um pH bem baixo, né? Um pH em torno de 2, ou seja, a pitialina, a enzima que atuou na boca, ao cair no estômago, já perdeu a sua função, certo? E qual é a principal enzima aí do estômago, que atua no estômago?
é a enzima chamada pepsina, que é a enzima que tem a função de estar quebrando as proteínas do nosso alimento. Então, olha só, o alimento então passou pela boca, passou pelo esôfago, chega então no estômago. É esse processo, tanto a mastigação, o processo da passagem pelo esôfago estimula a produção do ácido clorídrico. A presença do ácido clorídrico ativa a enzima chamada pepsina, para quebrar as proteínas. Porque pensa bem, se essa enzima ficasse sempre ativa, ia acabar acontecendo de haver uma digestão das células, das proteínas do nosso próprio estômago. E isso não acontece, por essa cascata perfeita de ativação. Essa enzima pepsina, ela está na forma de pepsinogênio. Então, o pepsinogênio está inativo quando a presença do ácido clorídrico se transforma em pepsina, para iniciar aí a digestão das proteínas. Então, quando a gente come uma carne, por exemplo, na boca tem alguma digestão? Não, essa digestão ela vai começar no nosso estômago, certo? Com esse pH mais baixo aí. O produto que sai do estômago a gente chama de quimo. Aí você fala assim, tá, mas a gente vai estar então produzindo esse ácido clorídrico para essa digestão, mas quanto tempo que isso vai levar? Isso vai variar. Carboidratos, alimentos ricos em carboidratos, vão levar um tempo menor, 30 a 40 minutos para essa passagem pelo estômago. Agora, alimentos muito proteicos, carne, especialmente carne vermelha, pode levar aí horas para essa passagem do estômago, para esse processo digestório, certo? Continuando o nosso estudo do sistema digestório, nós vamos então para a porção final do sistema digestório, que é justamente os intestinos. Já estudamos a porção inicial, boca, passagem pela faringe, esôfago e estômago. Vamos para essa porção final, que são os intestinos. Dê uma olhada nesse esquema aí. Você está vendo aí os intestinos, né? Intestino delgado, intestino grosso. E você está vendo aí que o intestino delgado, ele vai se dividir em 3 porções. O duodeno, a porção inicial, o jejum e a porção final, que é o íleo. Correto? Então volte para cá. No intestino delgado, qual o processo principal que acontece aí? É o processo de absorção de nutrientes. É o que vai estar acontecendo no intestino delgado. Mas para que haja absorção desses nutrientes, há necessidade de finalizar a digestão de uma série de outros. Por quê? Na boca eu tive um início pequeno da digestão. No estômago eu tive uma parte. Porém ainda há muita coisa a ser digerida, que vai ser finalizada onde? Justamente aí no intestino. Para que ocorra essa digestão, a digestão ela vai acontecer dessas 3 porções e principalmente toda a digestão ela vai acontecer especialmente na região do duodeno e parte aí o inicial do jejum. Vou ter a participação de 3 sucos, que é o suco entérico ou suco intestinal. O próprio intestino delgado nas suas paredes ele produz um suco. Que suco é esse? É um líquido cheio de enzimas digestivas. Eu vou ter o suco pancreático, produzido aí pelo pâncreas, que é uma glândula mista, né? Ele produz tanto hormônios liberados no nosso sangue, quanto esse suco pancreático, que também vai estar cheio ali de enzimas para digestão. E a bile produzida aí lá no fígado e armazenada na vesícula biliar. Então vamos entender a função deles. O alimento então, o quimo, saiu do estômago, chegou no intestino. Quando eu chego no intestino, ele vem de um ambiente ácido, a liberação do suco pancreático. Esse suco pancreático ele é altamente básico, ele tem um pH 8, 8,5 devido à presença do bicarbonato de sódio. Então já neutraliza, já baixo, já baixa, olha, eu já tenho aí um aumento desse pH, o ambiente fica alcalino. Então a enzima que trabalhava, a pepsina que trabalhava no estômago, não trabalha mais no intestino. Chegando aí no intestino, então além do suco pancreático, que agora com esse pH alcalino, 8, 8,5, eu tenho condições para que essas enzimas trabalhem. Eu vou ter a ação do suco entérico e da bile. A bile, ela não tem enzima nenhuma. A bile, ela tem a função de emulsionar gorduras. Ela permite que as moléculas de gordura elas se separem para que ocorra a digestão dela em dessas moléculas separadas, com uma área menor. E aí sim, nesses sucos intestinais, no suco pancreático, eu tenho as chamadas lipases, enzimas que vão digerir lipídios. Eu tenho aí também as chamadas carboidrases, que vão estar terminando a digestão de carboidrato. Eu tenho as chamadas peptidases, que vão estar terminando a digestão, fazendo a digestão dos peptídeos.
Eu tenho aí no nosso suco pancreático, eu tenho mais algumas enzimas que vão terminar a digestão de proteínas, além da lipase, que eu já falei, digestão de lipídios. Tenho também a famosa amilase pancreática. Lá na boca iniciou a digestão da amilase, né, do amido com a amilase salivar, mas se finaliza aí no intestino com a amilase pancreática. E também tenho no suco pancreático, eu tenho as chamadas ribonucleases, que vão estar digerindo o RNA, e as desoxirribonucleases, que vão estar digerindo o DNA. Aí sim, quando eu passei por esse processo de digestão dessas moléculas menores, DNA, RNA, finalizo a digestão de proteínas, de carboidratos, dos lipídios, agora esses nutrientes podem ser absorvidos. Então, eu tenho aí na parede do meu intestino, ela é revestida pelas chamadas microvilosidades intestinais. Ou seja, o intestino ele é revestido por uma sequência de ondinhas microscópicas visando aumentar a superfície de contato. Se eu jogo um líquido na ponta dos meus dedos, eu tenho uma área curta. Agora, se eu faço isso aqui, eu aumento, eu tenho muito mais área de atuação. É isso que acontece ali. O intestino ele é revestido pelas microvilosidades intestinais. Tem uma alta área de absorção e esses nutrientes caem na corrente sanguínea e vão circular pelo nosso corpo. O que sobrou vai então para o intestino grosso. O resíduo que vai para o intestino grosso tem um formato de U. Né? Lá na ponta tem o apêndice, né, aquele órgão vestigial, e na outra extremidade, então, nós temos aí o ânus. Então, no intestino grosso, o que vai acontecer? A absorção de água. Os nutrientes já foram, o que está ali está para ser eliminado, há uma absorção de água, para que aí sim haja a formação do bolo fecal e sua eliminação. Tanto é que quando se está com uma infecção intestinal, as fezes elas saem líquidas, porque não teve tempo hábil para a atuação do intestino grosso na absorção da água. E absorver água é essencial para que não haja uma perda grande de água, levando à desidratação, certo? Fechado então o funcionamento do nosso sistema digestório, ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Tchauzinho!